Deus, a semana passada, vamos continuar no que Deus falou conosco a semana passada, sim ou não? Quem estava conosco aqui domingo passado? Glória a Deus. Agora abaixa a mão. Quem não estava domingo passado? Quem não estava? Ó, bastante gente, né? Então eu gostaria que você entrasse no site da CCQB, que é o CCQB Live Brasil, e você pudesse ouvir o que Deus falou conosco no início da semana passada, no domingo passado. Deus falou conosco e foi muito interessante, foi muito forte, porque Deus nos deu uma palavra que nós vamos continuar nela hoje, por não termos tempo de terminá-la, em vez de você fazer correndo, não é? Foi muito interessante o que Deus falou conosco, e Deus falou conosco, só vou dar uma resumida bem rapidinho aqui, que quando nós viemos para Deus, nós passamos por um processo chamado processo do novo nascimento, amém? Todo mundo sabe disso? Querido, há um problema muito sério no meio da igreja de Cristo, porque é o seguinte: as pessoas, muitas vezes, elas entram em uma denominação, mas ela não entra no reino. E isso é muito sério, sabe? Antes ela ia para esse endereço no final de semana, e agora eu me converti, e agora eu começo a vir para esse local, ou para outro local, mas ela não passou pelo processo do novo nascimento, da transformação, que nós precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus, querido. E é muito interessante, irmão, que nós, seres humanos, nós temos um poder muito forte de adaptação, irmão, sabe? O ser humano é algo extraordinário, irmão. Sexta-feira eu estava vindo lá da casa de recuperação, e eu encontrei um rapaz, bem debaixo daquele viaduto, e aquele rapaz, aquele frio, aquela chuvinha, e eu parei assim, eu fiz a volta, vi eles, tem que voltar, voltei, dei a volta no meu carro, parei ali perto dele, e falei assim: rapaz, tudo bem? Ele: tudo bem. Eu disse: você não quer ir para uma casa de passagem, onde você vai comer, você vai ter uma comida, uma roupinha para você trocar, dia de chuva, gente. Você vai ter uma comida, você vai ter uma roupa, você vai ter um local quente para você dormir. Você não quer ir? Não, eu estou aqui na caminhada. Não, mas, por favor, gente, vamos lá, certo? Vamos lá, eu quero que você... Perdão, não falei isso. Falei: ó, tem um lugar quentinho, uma comida quente, você vai, descansa. Não, eu vou na minha caminhada. E eu fui insistente com ele até a ponto dele não querer mais. Aí nós fomos ontem para o aniversário lá na Vida Plena da pastora, da pastora Irene, que nós voltamos, ele está dormindo no mesmo lugar ainda hoje, e aquilo doeu meu coração, mas, irmão, porque jamais eu, Manuel aqui, irmão, jamais dormiria debaixo de uma marquise, gente do céu. Para mim é apavorante, sim ou não? Não é verdade? Mas as pessoas se adaptam a essa vida, a andar dia de chuva. Então o ser humano, ele se adapta a alguma situação, as mais extremas. Eu já assisti uma reportagem, existe isso no YouTube, um menino que se perdeu na África, ficou vários anos no meio de macaco, depois de década, que ele era uma criança, ele se tornou um jovem, ele foi encontrado de novo, os caçadores meio que descobriram uma espécie diferente de ser no meio das matas, captaram esse ser, e era esse menino que tinha sumido. E a característica dele era característica de macaco. O corpo dele havia ficado cheio de pelo, as unhas dele haviam crescido, os dentes deles haviam dentes muito diferentes, porque ele se adaptou a andar no meio dos animais. Eu estou dizendo nos extremos, mas tem muitas pessoas que se adaptam a andar no meio dos crentes, mas não se transforma o seu coração no coração de um crente. Às vezes a palavra dele vai ser glória a Deus, aleluia, vai dizer está amarrado, vai dizer o sangue de Jesus tem poder, vai dizer está repreendido, que essa é a linguagem nossa, não é? Sim ou não? Não é verdade? Mas o coração desse homem não é transformado, o coração dessa mulher não é transformada, então ela não entra no reino de Deus, gente. Ela não tem uma revelação de Deus, ela não tem um compromisso com o Senhor. E nós falávamos domingo que uma pessoa que não nasce de novo, irmão, a pessoa que nasce de novo, ela tem anseio pela palavra de Deus. Uma da primeira característica de alguém que nasceu de novo é que ela tem desejo de ler a Bíblia.
ela tem desejo de orar, ela tem desejo de cantar a Deus. É a pessoa que nasceu de novo, o alimento espiritual dela, o apóstolo Pedro diz que assim como uma criança recém-nascida, irmão, e não é só uma criança recém-nascida, você já viu que no sítio uma porca cria. Irmão, quem ensinou que o leitãozinho ainda molinho das pernas sai por ali afora e vai grudar na teta da mãe dele, gente? Quem ensinou isso? O cavalo, o boi, a vaca, né? Ela acaba de criar e o bichinho segurou para as pernas, já vai debaixo da perna da mãe querer o leite. E a Bíblia diz, eu posso dizer assim, como uma criança recém-nascido, como um ser recém-nascido, deseja o leite materno. Uma pessoa que nasce de novo, ela anseia, irmão, pela presença de Deus, anseia pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos dá fundamento, que nos dá sustância. Então é necessário que nós nascemos de novo. Sabe por quê, irmão? Porque se nós não nascermos de novo, você não vai encontrar o teu propósito em Deus. Está entendendo? Nós só seremos efetivos, nós só seremos exatos no processo, no propósito eterno de Deus, se nós nascermos de novo. Porque, irmão, seja lá o que você nasceu para fazer fisicamente, você nasceu para ser um gari, glória a Deus pelos gari da nossa cidade. Glória a Deus, irmão, pelos roçadores da nossa cidade. Glória a Deus pelos pedreiros, pelos carpinteiros. Glória a Deus pelos médicos. Glória a Deus pelos psicólogos. Glória a Deus pelos professores. Glória a Deus por a profissão que Deus te deu. Mas nessa profissão que Deus te deu, você não tem que ficar somente numa profissão. Na profissão que Deus te deu, você tem que revelar Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está entendendo? A Adriana, ela tem uma graça de Deus de ensinar sobre finanças, e o trabalho dela hoje específico é trabalhar com finança para médicos. Ela dá instrução para muitos médicos. Mas por quantas vezes as pessoas ligam para ela, primeiramente por causa da vida financeira, e de repente liga para ela que está com problema na família, está com problema com o filho, estou com um problema emocional, estou querendo me matar, estou querendo separar da minha família, porque encontrou o propósito dela. Eu faço isso, mas a minha função é anunciar o reino de Deus, é falar de Jesus Cristo, é anunciar o Filho. Jesus se manifestou para anunciar o Pai, e nós como igreja anunciamos o Filho. Você está entendendo? Então o propósito que Deus colocou sobre a minha vida é anunciar o verdadeiro amor de Deus, gente. Irmãos, é maravilhoso quando você vê no Facebook, no Instagram, você vê nas redes sociais, pessoas que entram em lugares, irmão. E hoje no Brasil tem os ribeirinhos, irmão, aqui na Amazônia, que ainda não se ouviram, não conhecem o nome de Jesus, gente. No Juazeiro do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, tem um pessoal que conhece a Aparecida, que conhece o menino Jesus, que conhece a Virgem Maria, que conhece o São José, mas ainda não conheceu o Filho bendito de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Crê superficialmente, irmão. Então, no Brasil, nós temos pessoas que necessitam conhecer a respeito de Jesus. Aqui no Nordeste, nos ribeirinhos, lugares, irmão, onde a pessoa anda um dia inteiro em cima de um barco, irmão, para lá, irmão, é algo longe da nossa mente. Aqui eu pego um ônibus, você pega um Uber, está em Curitiba, no centro de uma das capitais do Brasil, um ônibus, não é? Um Uber, você vai com o teu próprio carro, lá eles entram numa canoa, irmão, num barco, e anda horas e horas, em lugares que é o rio enorme, em outros lugares que o rio é tamanho disso aqui, assim, só que é muito fundo, e as pessoas passam ali com uma foice, cortando os galhos de mato, e vão de lugar adentro, anunciar a pessoa de Jesus. Mas existe também, irmão, alguém que trabalha com você, que ainda não conhece o Senhor. Sabia disso? Existem pessoas que estão do teu lado, que ainda não conhece Jesus. Existem pessoas que trabalham com você, existem familiares seus ainda, que se morrer hoje vão para o inferno. E Deus te deu
esse propósito, qual que é o meu propósito eterno, a minha função eterna? Anunciar Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, irmãos? E nós estamos com uma geração que está carente, morrendo. Não sei se você sabia, mas essa semana, 2 pessoas eu fiquei sabendo. Eu tenho certeza que era aqui da área rural, do Tigre, se suicidou um rapaz de 30 e poucos anos. Está entendendo? Saiu procurando ajuda, falou, pediu ajuda, mas acabou se suicidando. Outra moça também, que ali no mercado falaram também de outra moça que também se suicidou. Pessoas morrendo, necessitando de Jesus, irmão. Necessitando da salvação da vida eterna. E nós, como filho de Deus, seja lá o que nós estamos fazendo, nós temos que anunciar Jesus e mandar as pessoas. A irmã Marta está ali, ó, irmã Marta, cadê a irmã Marta? Faz assim, né? Ela vivia muito doente, depressão, síndrome do pânico, não sei o quê. Foi ali no médico, né, irmã? Alguns anos atrás, e o médico disse para ela assim, ó, sabe o que você precisa? É ir ali, ó. Né, irmã? Você precisa ali, vai lá conversar com o pastor. E ela caiu na besteira do médico. Veio e nunca mais voltou. Você está entendendo? É nessas coisas o médico, ó. Eu não sei quem, esse médico nem cristão era, mas vai ali, ó. Então nós precisamos apontar o Senhor. E quem nasce de novo, irmão, descobre esse propósito eterno de Deus. Eu preciso anunciar o meu Salvador. Amém? E aonde quer que eu vá, não tenho. A pessoa que nasce de novo, irmão, ela começa a ver as coisas de forma espiritual. Eu fui muito ministrado enquanto a Adriana ministrava hoje. Ela disse assim, ó, leu aquele versículo de Lucas. E é interessante, a Bíblia é assim, ó, que quando você está ouvindo eu pregar aqui, você não vai ficar somente naquilo que eu estou pregando. Deus vai ministrar coisas maiores no seu coração. É assim ou não é? Não é assim? A Adriana estava pregando aqui para nós, aqui falando para nós a respeito de dízimos de oferta, e ela falou assim, ó, Jesus disse assim, ó, pega tudo que você tem, venda e entregue como esmola. O que você aprende com isso? O Senhor quer dizer para nós, irmão, que tudo que você tem, e tem pessoas aqui que será que tem imóvel de 1 milhão, tem carro no valor de 50, 100 milhões, 100 mil, ó que bênção. Quanto vale o teu terreno? Não sei quantos vale. Mas se o teu patrimônio hoje aqui vale 1 milhão, ou alguém está nos ouvindo, vale 1 milhão, sabe o que o Senhor disse? Isso é esmola. Isso é esmola. Não é? Pega tudo e vende, entrega como esmola. Tudo que nós temos é esmola, gente. Não é isso que ele quer dizer? Aí ele continua dizendo o seguinte, sabe o que você precisa fazer? Arruma uma bolsa nova. Sabe? Porque no reino, tudo que você planta no reino, a ferrugem e a traça não corrói, não come. Você está entendendo? Então tudo que você tem para o reino de Deus é esmola. E sabe o que é esmola? Alguém que passa lá você está andando em Curitiba, alguém está ali querendo lavar o teu retrovisor do seu carro, querendo fazer um negocinho ali, vendendo uma balinha, e você diz assim, ó, 50 centavos é uma esmola. R$1 é uma esmola. R$5 é uma esmola para aquele morador de rua ali. Tudo que nós temos. Irmão, você já imaginou, irmão, se você colocar em dígito a grandeza do reino de Deus, e se você colocar em dígito diante da grandeza de Deus, tudo que Deus tem, e você for comparar com aquilo que você tem, eu acho que não dá nem 1 milhão de 0,001. É assim ou não é? Então quem nasce de novo no reino de Deus, encontra o propósito eterno, anunciar Jesus, e você faz aquilo que você faz com alegria, gente. Você enfrenta dificuldades, você enfrenta problemas, você enfrenta não sei o quê. Então, e eu disse que dentro do propósito, você prega, dentro do propósito você expulsa demônio, você anuncia o reino, dentro do propósito também você sofre por angústia, dentro do propósito você também tem vida e vida em abundância. Vocês lembram? Se vocês não lembram, veja lá no vídeo, amém? E o segundo ponto aqui, que alguém que nasce de novo, tem que entender,
tem que ser firme e corajoso. Amém? O primeiro, você tem que nascer de novo. Nascer de novo, você encontra o teu propósito. O segundo, alguém que nasceu de novo, o Senhor disse para você, seja firme e corajoso. É muito interessante, porque como a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. E assim, irmão, é glorioso a Bíblia. Porque você lê a Bíblia, quantas vezes você puder ler a Bíblia, e quantas pregações você ouvir, mas sempre quando você lê a Bíblia, alguma coisa te salta no coração. E é interessante que, se nós fôssemos perguntar aqui para os crentes, qual o versículo que você lembra quando a palavra do Senhor diz, sede firme e corajoso? Você vai lembrar do quê? Será que meu não ouvi ou você não falou direito? Você lembra do quê? Josué. Diga Josué. Mais forte, Josué. Pronto. Eu falei para o Natan aqui, falei, Natan, eu estou achando que Josué era um cara muito medroso. Aí o Natan disse, não pai, não é isso. É porque no hebraico ele quis me dar uma aula lá, depois eu vou perguntar para a Elisa. Ele disse que gosta de hebraico, né? Mas em Josué capítulo 1, Deus fala 3, 4 vezes para ele, perdão, é isso mesmo. O próprio Deus fala com ele 3, 4 vezes, seja firme e corajoso, Josué. Eu não te mandei eu, seja firme e corajoso. Os nordestinos diziam assim, seja homem. Não é verdade? Seja homem, rapaz. Aí dizia para as meninas, seja mulher. Escuta aqui, ó. A minha mãe dizia, você não está vestindo calça, não. Vestir calça é homem, tem que ser homem de verdade. E Deus está dizendo isso para Josué. Só que, irmão, por que eu desconfiei que Josué era um cabra medroso? Porque se voltar umas folhas antes, Deuteronômio 32, Moisés fala a mesma coisa para ele. 2, 3 vezes, depois nós não vamos ver aqui, mas eu sei que você acredita que você é crente, amém? E você seja bereano, também chegue na sua casa, vá ver. Em Deuteronômio 32, Moisés aqui está dizendo para ele, Josué, ó, Deuteronômio 31, versículo 6, ele diz, sede firme e corajoso. No versículo 7, ele diz a mesma coisa, sede firme e corajoso. No 23, ele diz, sede firme e corajoso. Porque se você não for firme e corajoso, você não vai cumprir com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, gente. Sede firme, sede macho, sede homem. Tenha força, tenha coragem. Força, irmão. Prevaleça, permaneça. Querido do céu, por que o Senhor, Ele fala isso tantas vezes? Porque, irmão, eu preciso entender, Manuel, precisa entender. Você precisa entender que as coisas de Deus, as coisas do reino, irmão. Tinha um pastor em Curitiba, lá no iniciozinho da MCI, lá no início do mundo, ele dizia o seguinte, que o reino de Deus não é lugar para bundão. Ele falava de púlpito assim. Reino de Deus não é lugar para homens fracos. Reino de Deus não é lugar para pessoas medrosas. O reino de Deus é para pessoa que tem coragem, que tem força, irmão. Pessoa que está decidido a ir. A palavra de Deus diz que Jesus, ele passou pela Samaria, e o semblante dele era como se ele estava indo para Jerusalém. Meu Deus, que coisa gloriosa. Jesus passou por Samaria, mas o semblante dele, ele estava indo como se fosse para Jerusalém. Como que está o teu semblante, irmão? Como que as pessoas olham para nós, vê alguém abatido, alguém caído, alguém com as asas caindo? Como Deus olha para nós? Sabe, o Laco aqui e o Cezinha, uma das maiores qualidades que eu vejo nesses dois homens, eles colocam calhas. Você pensando de calhas, fala com esse homem aqui. Gente, ele sobe em cima de casa.
E eles botam para quebrar, que é coisa linda o que eles fazem, me encanta ver eles trabalhar. E algumas vezes ele já pegou alguns meninos da certo para trabalhar, às vezes nós vamos levar eles, os meninos vamos buscar, e eles pegam e rapaz, é telhado, eles vão para cima e eles cortam o negócio, meu Deus, que trabalhão. E no final do dia, e no final de 2, 3 dias, o serviço está pronto. Mas pega para quebrar. Teve um irmão aqui da nossa igreja, que ele dizia o seguinte, assim, gente, nós precisamos chegar de manhã cedo e fazer cara feia, e vamos para cima. Porque se nós acharmos, irmão, teve um rapaz que um dia ele disse para mim um tempo, disse assim, não, eu vou deixar esse negócio de CLT, trabalhar das 6 da manhã, assim, das 4 da manhã igual o Zé, e trabalhar até as 3 horas da tarde, não sei o que, de madrugada, não, isso não é para mim, eu vou arrumar um trabalho, eu vou abrir minha própria empresa, porque eu quero chegar às 9 horas da manhã, 4 horas eu fechar, eu digo, vai, inocente. É assim ou não é? Eu vou montar meu trabalho porque, gente do céu. Eu falei, vai então, faz o teu serviço para você ver. Você está entendendo, irmão? Quer trabalhar mais, quer trabalhar menos, fica CLT. Quer trabalhar mais, monte a sua empresa. Não tem horário de acordar, não tem horário de dormir, não tem, vamos para, e assim é que prospera. É assim é que vai. Um dia, o prefeito da cidade do Loreno falando para mim, ele e a esposa dele, que ele tinha um caminhão velho, ele vendia milho, ele buscava milho em São Paulo, trazia para cá, e ele passava várias partes da noite ensacando o milho, para vender numa agropecuária de um dos parentes dele. Ele começou assim, um caminhão velho, e ele dizia que, a mulher dele falou para mim, que quando eles chegavam várias mudas de roupa, que ele ia longe buscar esse milho ou buscar outra coisa, ele chegava, ela lavava a roupa dele e não tinha secadora, não tinha onde secar, colocava em cima do caminhão, porque o caminhão chegou quente, para secar alguma roupa para ele viajar de volta. E hoje o homem é milionário. Você está entendendo? Então, irmão, você tem que entender que o reino de Deus, a gente acha que Deus vai fazer tudo, irmão, Deus vai fazer tudo, ou já fez tudo, para que nós possamos ser salvos e entrar na vida eterna, irmão. Mas Deus precisa que eu e você se mexamos. Deus precisa que eu e você abrimos a nossa boca, que tenhamos coragem de falar do reino de Deus, de falarmos da salvação, da vida eterna. Não ache, não pense você, irmão, que as coisas é fácil. Rapaz, irmãos queridos, quantos de vocês, pelo menos eu assisti um filme, nem me lembro o nome do filme, mas eu nem vou falar o nome dele se eu lembrasse, porque é um filme que me decepcionou. Sabe por quê? Porque era um filme de uma moça que estava doente, papapá, os crentes oraram, e lá no final, a moça morreu. Você ficaria decepcionado ou não? Sim ou não? A gente quer ver milagre. Não, eu quero ver Deus levantar e morreu, não, vai ser no cemitério. E até antes de enterrar, quando foi para enterrar, bateu no caixão, ei, estou aqui ainda. A gente quer ver milagre, irmão. Ninguém faz um filme de superação ou que tenha muito sucesso, que a pessoa, o ator principal morra. Isso é filme, irmão. Mas na vida real, muita gente morre. Na vida real há muito fracasso. Tiago Brunet diz que o mundo ideal é uma coisa, mas o mundo real é outra. No mundo real, nós somos traídos, no mundo real, nós somos perseguidos, no mundo real, irmão, há muita dificuldade, sabe? Em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, Mateus 5, e no versículo 11, diz assim, irmão, Mateus 5,11 diz assim, ó, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha só, gente, mas você não é crente, gente? Como que vão te insultar se você é um homem ou uma mulher de Deus?
Não é verdade? Eu tenho uma palavra poderosa, eu carrego Deus Todo-Poderoso, então aparentemente eu vou ser o cara mais poderoso que existe. Mas o Senhor Jesus diz assim, olha, bem-aventurado, olha, e sabe o que essa palavra significa bem-aventurado? Tenha uma alegria celestial. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exulte, porque é grande a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por isso que a Bíblia diz, sede forte e corajoso, porque você vai enfrentar dias difíceis. O pastor Itamar, que manda, o Paulo, ele é o maior espalhador das mensagens do Itamar, né? Que ele coloca no grupo dos homens, no grupo dos obreiros, no grupo das células, no grupo das mulheres, no grupo das crianças. Coloca no status, né? Aquele que o Itamar diz, final de semana chegou, graças a Deus. Está entendendo? E ele falava para nós esse final de semana agora, que nós teremos várias estações na vida. Várias situações nós passamos, gente. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te ajudar a você lembrar alguma coisa aqui. Escute. Você lembra de uma luta terrível que você passou na sua vida? Está entendendo? E naquele dia você achou que não tinha mais jeito, sim ou não? E depois, como os dias passou, a bênção chegou, sim ou não? Foi assim ou não foi? Levanta a mão assim para ver se tem algum vivo aqui comigo. Amém? Você não venceu, irmão? Você não venceu, sim ou não? Lembra da Gemima? Hã? Rapaz, só que o nosso problema, Euder, é que a gente passa por um problema sério, a gente chora, a gente grita, se espreme. E só que aí a vitória vem, só que quando chegamos no outro problema, a gente esquece que Ele foi tão bom conosco de novo, não é assim? A gente se esquece, pastor, a gente tem uma mente curta. Aquilo que os meninos cantaram para nós aqui no início, dificuldades nós passamos, mas Ele prometeu que estará conosco, então pronto, glória a Deus. Ele mandou o discípulo entrar no barco e atravessar o mar, no meio da travessia, encontraram uma tempestade. Olharam para o barco, ele não está. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, não está aqui. Mas de repente olharam para um lado, ele vinha andando sobre as ondas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então você tem que entender que os teus dias hoje são maus, mas amanhã será maravilhoso, em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Bem-aventurado vocês que levam os seus feixes plantando e chorando, porque vocês voltarão tendo uma grande colheita com muita alegria. Glória ao nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender, irmão, que nós necessitamos plantar, regar, esperar, e depois nós vamos colher. Amém? Mas o problema que você está passando hoje, em nome de Jesus eu profetizo, que só vai ser transformado num peso de glória muito maior na sua vida, no nome de Jesus. Quando você recebe nessa noite? Amém? Glórias a Deus. O terceiro ponto, nós na igreja de Jesus, nós precisamos entender, Mateus 6, versículo 12. 6:12. Você nasce de novo, encontra o teu propósito, você precisa ser firme e corajoso, você precisa ser forte, você precisa ser bravo, você precisa ter cara de leão. E no versículo 12 diz assim, ó, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É impossível você passar pelo reino de Deus, você está na igreja de Cristo, você está com a sua família, você viver o reino de Deus, se você não tiver um coração de perdoador. Queridos, nós temos 2 psicólogos aqui, duas
estudante de psicologia. E se eles poderiam dar uma aula para nós aqui sobre o poder do perdão. E sobre a maldição que é a falta de perdão. Gente, como eu não tenho nada aqui a esconder, eu dei simplesmente um Google. Dei um Google. Está entendendo? Porque o Google não está baseado na Bíblia, o Google está baseado na ciência. Está entendendo? Quando você dá um Google, várias pesquisas científicas saem daquilo que você perguntou. Se você busca na palavra de Deus, você vai receber a revelação de Deus, que é muito maior. Mas o Google, a ciência, vai te falar o que acontece nas pessoas que não nasceram de novo e que não conseguem perdoar. E é o que a palavra de Deus diz. No livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Hebreus 12, 15. Juju, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitas pessoas sejam contaminadas. Querido, a falta do perdão, ela é uma raiz de amargura. Uma raiz de amargura. Queridos, e quando você chega, uma coisa muito básica e muito simples. Você vai comprar uma mandioca para fazer um caldinho de mandioca nesse frio, uma delícia, sim ou não? E quando o agricultor planta aquela maniva, e dentro de poucas semanas, nasce-se umas raízes. Só que a raiz da maniva, ela nasce raiz, fininha, fininha. Dê um Google na sua casa depois para você ver. As raízes, como plantar mandioca, pronto. Nasce simplesmente umas raízes fininha, 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 fininha. E aquelas raízes, com o tempo, ela vai engrossando. E se torna a mandioca que você compra. Uma raiz. Você está entendendo? Uma raiz. A falta do perdão, ela é uma raiz no nosso coração. E eu penso assim, nós estamos no inverno. Você pega um peãozinho, pequenininho. Você pega um passarinho, né? Qual é o nome do passarinho que planta peão? A gralha. A gralha azul, símbolo do Paraná, ela pega o peão e leva para outro canto, ela come um, come outro, depois que ela está com o papo cheio, ela pega o peão e leva no outro canto e esconde na terra. Não é verdade? Não é para plantar, ela esconde para depois ela voltar e comer. Só que ela planta tanto que ela não dá conta de voltar para colher, e aquilo nasce. Gente, uma sementinha desse tamanho, Rosineide, se torna numa árvore enorme, que dá para fazer tábua e construir uma casa. Uma semente que enraizou. Então nós precisamos entender que no reino de Deus, nós precisamos trabalhar com o perdão. Eu vou ler aqui rapidinho. Como que surge a origem da mágoa? Surge de ofensas, traições ou injustiças não resolvidas, acumulando águas podres na alma. Mágoas. A Arelise nos ensinou na nossa célula que mágoa significa má água. Água podre. Má água. Está entendendo? Acumulando águas podres ou mágoas na alma. Falta de perdão é o apego ao ressentimento, o apego ao ressentimento alimenta essa raiz. O risco espiritual nos diz que ele afasta o indivíduo de Deus e da igreja. O sintoma da raiz da amargura, pessimismo e cinismo. Uma pessoa que é muito pessimista e vive rindo por tudo, não consegue levar as coisas a sério. É uma pessoa que está se azedando, está desconfiando. Essa pessoa será uma pessoa que viverá uma vida de falsidade e terá explosões de ira. Ela gera no coração dela o desejo de vingança, contaminando o relacionamento e muitas explosões de ira. Perturbação,
causa inquietação interna e perturba o ambiente ao redor. Frieza espiritual dificulta a adoração e o serviço. A falta de perdão gera ressentimento, estresse crônico, aumenta a produção de cortisol e adrenalina, o que desencadeia doenças físicas e emocionais como problemas cardíacos, infarto, hipertensão, depressão, ansiedade, gastrite, enxaquecas, dores musculares, alergias e até contribui para o desenvolvimento de câncer. A ciência. Digo mais, principais doenças por falta de perdão: doenças cardiovasculares. Estudos indicam que a dificuldade em perdoar eleva o risco de infarto, pressão alta e outros problemas cardíacos, emocionais, depressão, ansiedade. Estou repetindo, perdão, né? Não, é isso mesmo. Doenças psicológicas, depressão, ansiedade, estresse crônico, baixas autoestima, amargura, raiva e tristeza profunda. Querido, muitos moradores de rua estão na rua por falta de perdão. Foi traído pela esposa, foi traído pelo sócio, foi traído por um parente, dá uma decepção, entra em depressão e cai na rua. Doenças, somatização, gastrites, enxaqueca, tensão muscular, dor no corpo e reações alérgicas. Doenças graves, mágoas reprimidas podem impactar o sistema imunológico, estando associada a casos de câncer e insuficiência renal. A falta de perdão é vista como um efeito corrosivo, que afeta quem não perdoa, e não é a pessoa que causou a ofensa. A produção de cortisol ligada à mágoa adoece o corpo, enquanto o perdão estimula a serotonina, associada ao bem-estar. 60 a 70 pessoas das mulheres com câncer de mama tiveram um trauma emocional ou uma ruptura associada 2 anos antes, sugerindo a ligação emocional com doenças físicas. O perdão é considerado um antídoto para a cura emocional física, liberando o indivíduo do estresse crônico. E até uma pessoa que não consegue perdoar, ela chega a um ponto que ela vai manifestar um demônio na sua vida. A falta do perdão, irmão, ela se afasta de Deus, se afasta do grupo de onde ela está. Irmão, mas a coisa mais linda deste mundo, irmão, a coisa mais linda deste mundo é uma pessoa que consegue perdoar, irmão. A pessoa que consegue perdoar, ela se torna livre. E o maior mal e a maior loucura e perturbação da nossa cabeça, que quando não conseguimos perdoar, é o seguinte assim: não, eu não perdoo, sabe por quê? Porque Fontal vai pagar, eu quero ver o mal acontecer na vida dela. Irmão, um dia, aqui na igreja, aqui na cozinha, não sei se a Ronete lembra, mas chegou um pastor aqui, sabor, pastor, disse assim: não, porque na minha igreja não sei o quê, e eu morava no Rio de Janeiro, e lá uns caras lutou contra a igreja. Eu disse: eu fui para a oração, eu fui para o monte. Olha, irmã Adriana, eu fui para o monte e disse: Deus, eu quero a desgraça daquele homem, eu quero ver os órgãos internos pulando para fora, apodrecendo. Repara numa coisa dessa. E ele disse assim: não, comigo não tem jeito. Aí eu me lembro que estava aqui o Robson Bittencourt, hoje está em Londrina. Ele disse: pois Deus vai mudar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Deus vai te transformar num profeta do bem. Em vez de você desejar o mal, você vai desejar o bem. Mas foi um reprepé lá embaixo, o homem quase manifestou. Sabe, gente, mas tem pessoas que se apegam. E o problema, escute, irmão, que frase maravilhosa, que a falta do perdão é uma pessoa bebendo veneno, achando que o outro é que vai morrer. Está entendendo? A pessoa fica aqui presa, irmão. Sabe, irmão? E a coisa mais libertadora do mundo, irmão, e o problema, irmão, pelo amor de Deus, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, em nome de Jesus.
gente do céu, é crente falso. Está com mágoa? Não, eu não estou magoado, eu estou chateado. Não é assim, pastora Bárbara? Não, não é assim. Não, mágoa, não. A Bíblia diz, não, imagina, não. Não, irmão, mas no coração dela está apodrecendo, gente. Está com ressentimento, mas não é sentimento. Eu tô Tite. Sabe? Não, porque é assim. Gente, eu pego crentes e digo, gente, pelo amor de Deus, irmão, fala porque você está com mágoa. Não, mas também. Aí chega dizendo, não, é que eu não estou com mágoa. É que eu digo assim, quando eu aperto mesmo, o berne para explodir, mas também você viu o que fizeram para mim, e você viu, mas você também não fez nada, porque o líder lá, e não sei o quê, e você devia. Ah, você quer vingança, meu irmão? Não, eu não quero vingança, mas eu quero. Falta de perdão, gente. É assim ou não é? Sim ou não? Amém? Ou só eu que estou ficando doido? A gente tem que ser sincero, gente. Você chega no médico, ele diz assim, o que você tem? Não, tá, ó, beleza, está tudo bem. Tá, o que você tem? Não, está tudo tranquilo, não sei o quê. Como que você vai sair com a receita? Que remédio você vai tomar? Você, não, olha, eu estou lascado. Sabe? Ainda mais quando vai para aquela perícia do INSS. Aí que chega mesmo, não é? Aí que chega mesmo lascado, para o cara ter misericórdia. Mas a gente tem que dizer, não, olha, eu estou com mágoa. Irmão, a coisa mais linda do mundo, Deus habita num trono grande e sublime, mas habita num coração aquebrantado e contrito. Dizer, Deus, eu estou com mágoa, Senhor. A tua palavra diz que eu não devo perdoar, que eu devo perdoar, mas eu não estou conseguindo, Jesus me ajuda. Quando eu me converti, eu rezava muito o Pai Nosso. E quando eu ia à oração, Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, eu pulava. Né? E não deixei cair em tentação, mas livrar-me do mal, amém. Então eu pulava essa parte, porque eu não ia ser mentiroso diante de Deus, gente. Até que eu disse, Deus, mas eu não posso viver a minha vida toda pulando esse versículo, essa frase. Até que eu aprendi, perdoa as minhas ofensas e me ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Sabidinho ou não é? Perdoa as nossas, e me ensina a perdoar. Aí Deus foi perdoando o meu coração. E foi me ensinando a perdoar. Até o ponto de eu dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na igreja de Jesus, você que está aqui hoje, irmão, eu tenho certeza absoluta que você teve que me perdoar algumas vezes. Principalmente esses crentes que estão aqui comigo há muito tempo. O Gilson, o Gilberto, a minha irmã Rosa, ainda mais Rosa que nasceu 2 anos antes que eu. Quantas vezes teve que me perdoar? Está entendendo? E assim, quanto mais tempo você permanece com o outro, o Paulo, você é careca de me perdoar. Quanto mais tempo você está junto com o outro, é o mais tempo você tem que perdoar, gente. Gente, pelo amor de Deus. Oh, Deus, alivia o nosso coração. Levanta a sua mão comigo em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a viver o teu reino, Pai. Nos ensina a viver o teu reino, Pai. Nos ensina a ser forte e corajoso, Senhor. Nos ensina a perdoar, Pai, em nome de Jesus. Nos dá alegria no momento de tribulação, Senhor, quando falarem mal de nós, em vez de nós xingarmos, nos defendermos, nos ensina a perdoar, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E o último, o Ministério Louvor pode estar subindo. O último ponto aqui, que um crente tem que aprender a viver no reino de Deus. Nasceu de novo, conheceu o propósito de Deus, aleluia. Estou servindo a Jesus, tenho que ser forte e corajoso, preciso perdoar, Senhor. Aí o último, para viver uma vida dentro do reino de Deus, eu preciso ter gratidão no meu coração. Amém? Gratidão, gente. Gratidão. Diga comigo, gratidão. Deixa eu dar uma voltinha aqui. O Espírito de Deus me lembrou.
Muitas pessoas têm que perdoar o outro, mas muitas pessoas têm que perdoar você mesmo. Está entendendo? Perdoar você mesmo. Quantas mulheres adultas, que hoje estão doentes, com câncer, um monte de coisa, porque quando estava na adolescência, na juventude, fez um aborto. Está entendendo? Em vez de buscar o perdão de Deus, ela só vive uma vida de acusação. Isso é terrível. Com medo de se descobrir o passado, ou em qualquer mal que você fez, você tem que perdoar você mesmo, gente. Perdoa você, tudo que você fez de errado, porque Cristo nos dá uma nova esperança, nasceu de novo, é tudo novo agora. Amém? Amém, irmãos? E outra coisa, tem pessoas que têm que perdoar Deus. Como assim? Que loucura é essa? Mas a falta, pessoas que, coisas terríveis aconteceu com ela, ela disse, a culpa foi de Deus, porque se Deus quisesse, Deus não tinha feito, e se torna uma ira contra Deus. Está entendendo? É uma loucura. Perdoa as pessoas, perdoa você mesmo, perdoa Deus, e viva uma vida, por último, de gratidão. 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. Não fique murmurando como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. O antônimo da murmuração é a gratidão. Está entendendo? A murmuração, irmão, foi o mal principal que levou o povo de Israel a andar em círculo durante 40 anos. E a coisa mais terrível é você viver com pessoas que murmuram. As pessoas que murmuram são pessoas críticas, que nada está bom para ela. Está entendendo? Ah, vai no carro, mas o carro deu esse problema, e deu aquele outro, e reclama dos buracos, e reclama do pedágio, e reclama não sei do que, e reclama que a gasolina está caro, e reclama que choveu, e reclama que deu sol. Gente, é uma vida de reclamação e de sofrimento. A mulher faz a comida, mas não está bom. Fez 3, 4 ingredientes, mas ficou muito sal na salada. Reclama. Gente, tem pessoas que reclamam porque a comida está insonsa. É só buscar o quilo de sal que está ali e despejar na comida, gente. Você está entendendo? Ah, porque a minha mulher só faz isso, mas ele nunca pede para ela fazer o que ele quer. E murmura da casa isso, murmura da casa outro. Irmão, se uma pessoa continua murmurando, ela nunca vai sair do lugar de onde ela está. Porque a murmuração vai criando um ambiente tóxico, irmão. Mas, irmão, mas uma pessoa que vive uma vida de gratidão, tudo é maravilhoso para ela, não é verdade? Oh, aleluia! Ela olha para a natureza, ela tem tantos motivos para glorificar a Deus. Ela olha por uma pena que cai de uma galinha, de um pássaro, ela glorifica a Deus. Deus está falando comigo. Vê uma folha no chão, estou mudando de estação. Está entendendo? Uma pessoa que vive uma vida agradecida, ela é agradecida com o pouco. E mamãe dizia, se nós agradecermos pelo pouco, Deus vai nos colocar sobre muito, não é assim? Irmão, agradecido pelo ar que nós respiramos, pelo sapato que nós temos, pelo carro que nós temos, pela casa que nós temos, pelo banheiro que nós temos, pela escova de dente que nós temos, pela pasta de dente que nós temos, pela meia furada que você está nos pés hoje. Agradecido a Deus, agradecido ao Senhor, porque você tem um pouco, gente do céu. Sabe, quando eu iniciei a minha fé, nos bancos católicos, tinha aqueles bancos assim, de madeira, e tinha aquele lugar de ajoelhar, eu ajoelhava meio que assim, ó, para não mostrar o sapato aqui, estourado aqui atrás. Vergonha. Hoje eu tenho 2, 3 sapatos, olha que coisa linda.
R$50 eu paguei esse sapato. É brincadeira. Mas gratidão a Deus pela casa, pela família, porque eu posso respirar, porque eu posso andar. Gratidão a Deus, a doença do corpo vai embora. Esse dia eu cheguei na academia e a moça disse assim: olha, faz esse exercício, porque vai tirar a tua dor do corpo. Eu digo: minha filha, então eu vou parar de ir na academia, porque graças a Deus eu não tenho dor em nada, irmão. Não tenho dor de dente, não tenho dor de ouvido, não tenho nada. Meu corpo é sarado em Cristo Jesus. Amém? Tomo chimarrão, tomo café, tomo tudo, glória a Deus. Irmão, gratidão a Deus. Queridos, eu vou terminar. Tem uma história verídica. Eu só não anotei aqui, eu esqueci de anotar. Mas assim, ó, numa divisa do Pará com o Amapá, alguns anos atrás, presta atenção nisso. Um homem com um aviãozinho muito pequeno, verídico, está no Google. Eu vi essa história e fui pesquisar e é verdadeira. Esse piloto estava ali entre o Pará e o Amapá. Tem muito deserto, muito mato, muitas montanhas, muitas coisas. E esse rapaz, o avião dele caiu, irmão. E pela lei do Brasil, eles procuram as pessoas 9 dias. E pararam de procurar esse rapaz. 9 dias passou, deve ter morrido, uma onça deve ter comido alguma coisa, encontraram os destroços do avião, mas o piloto não se achou. E esse piloto, irmão, ele continuou vivo, saiu meio esfolado e entrou de mata dentro, mas lugares ermos, irmão. E ele chegou naqueles lugares ali, e ele era crente, gente do céu, aleluia. E esse homem começou a agradecer a Deus e louvar a Deus, e pedindo para que Deus ajudasse que não chovesse. Olha só: Senhor, eu te agradeço o Senhor me livrou, mas eu peço não chova, Deus, esses dias, irmão. Ele pediu, agora começou uma nuvem no céu e a chuva derramou. E ele começou a orar, e ele foi orando, não estava entendendo, e foi chovendo. Irmão, depois de 36 dias desse homem comendo frutas e folhas de mato, 36 dias, e chuva, irmão, chuva que Deus mandava, ele se escondia debaixo de oca, e folhas grandes de árvore, e foi andando, e foi chovendo, e ele orava para que não chovesse. Depois de 36 dias, ele estava andando, e para surpresa dele, virou tudo água, a água foi subindo, o rio foi enchendo, e ele foi caminhando, e encontrou com um grupo de pessoas que catava castanha, e disse: meu Deus, que maravilha, como vocês chegaram aqui? Ele falou assim: a nossa colheita estava atrasada, e a gente não conseguia vir, porque estava muito seco, mas Deus mandou chuva, e como as águas subiram, nós podemos vir de bote até nessas redondezas que jamais viríamos se não tivesse chovido. Olha só, o homem orava, e ele achava que não podia chover, mas se não chovesse, ele não tinha sido salvo. Depois de 36 dias, ele foi salvo por causa da chuva, que ele não pedia. Seja agradecido pela chuva, gente. Amém? Seja agradecido pela chuva. E esse homem, ele dá o testemunho dele, ele é crente, e a palavra do Senhor diz, irmão, que tudo contribui para o bem daqueles que esperam em Deus. Esse dia, pastor Itamar, o Senhor falou comigo assim, ó: é impossível que alguma coisa de ruim aconteça com você. Eu disse: meu Deus, que alegria, gente. Eu estava lá na minha grama, nunca mais vou esquecer aquele dia que o Senhor falou comigo. Eu disse: meu Deus, que maravilha. Então, agora eu fui até ver os extratos bancários, ver se tinha caído alguma coisa grande, e nada vai acontecer de ruim com você. E eu digo: meu Deus, que bom. Mas o Senhor disse assim, ó: sabe por quê? Porque até as coisas ruins que aconteçam contigo vai ser transformada em bênção na sua vida, no nome precioso de Jesus. Aquele ônibus que você foi pegar e atrasou,
Deus estava te livrando. Avião que pessoas foram para pegar, correndo para pegar, a moça não deixou entrar mais, o avião caiu. Quantas coisas, irmão, eu preciso agradecer a Deus por tudo, porque eu sei que o meu Pai está trabalhando para o meu bem, em nome de Jesus, amém? Irmão, pelo amor de Deus, essa semana é uma semana de você avaliar a sua vida. Você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, quero te dar uma péssima notícia: você não vai para o céu. Você não vai experimentar o reino. Se você não nascer de novo, você não vai experimentar um propósito de Deus na sua vida. Mas se você nasceu de novo, você vai descobrir o seu propósito. Você vai ser firme e corajoso, porque o próprio Deus vai te fortalecer. Amém? Você não vai desistir fácil da situação, irmão, a não ser que Deus diz: larga disso. Você não desiste, irmão, permanece firme, permanece inabalável. Você terá um coração perdoador, irmão. Nós precisamos aprender a perdoar pelo amor de Deus e parar de dar desculpa para o nosso ressentimento. E nós precisamos ter um coração agradecido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, vamos ficar de pé e vamos adorar Jesus nessa